Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar então sobre a questão de prevenção ao câncer de próstata. Bora pro vídeo! Pessoal, então se iniciar o vídeo, aqueles recadinhos básicos de se inscrever no canal e deixar um like, isso vai nos ajudar bastante. Como a gente viu então no vídeo anterior ali, que abriu essa série sobre o Novembro Azul em relação ao câncer de próstata, a gente percebeu que é uma glândula que fica localizada então abaixo da bexiga e à frente do reto, né? Ela é responsável por algumas séries de fatores do nosso corpo, né? E essa questão do câncer, então, é quando ela começa a ter um crescimento de uma forma descontrolada e passa a afetar algumas partes do nosso corpo, principalmente a questão sexual e a questão propriamente urinária. Então, a gente vai elencar no vídeo de hoje algumas questões de fatores de risco, que são características ou hábitos que a população, na maioria das vezes, tem e pode aumentar essa questão de probabilidade de desenvolvimento do câncer. Como a gente já viu ali rapidinho no vídeo anterior, um dos principais fatores de risco é propriamente a questão da idade. Então, quanto mais tempo de vida a gente tem a probabilidade de estar desenvolvendo esse tipo de câncer. Eu já li pesquisas que falam que é muito raro pessoas de 30, 40 anos terem, mas existe uma possibilidade, né? O mais indicado e um aumento significativo nesse risco são quando as pessoas passam a ter 50 anos ou mais. E aí é o recomendado a pessoa passar a realizar tipos de procedimentos e exames para estar realizando essa prevenção. Outro fator de risco que a gente sempre escuta de especialistas em rodas de conversa, é muito mais nítido quando conversa com homens, principalmente agora nesse novembro, é uma questão provavelmente de histórico familiar. Aí a gente percebe que homens que têm parentes de primeiro grau, né, que são questão de pai, questão de irmão, que tiveram câncer de próstata, ou tem um risco maior de desenvolver essa doença, por causa que se mais de um parente, por exemplo, 2, 3 parentes dessa pessoa começaram a ter diagnóstico de câncer, ou aquela questão de prostite, né, que é uma questão, não é câncer, mas é uma questão que afeta a próstata também, a pessoa já tem que começar a ver com outros olhos essa questão de não esperar até os 50 anos e começar a fazer essa questão de prevenção antes. Nem que seja através do exame de PSA, como a gente viu no vídeo anterior em relação ao diagnóstico, né, que é através do exame de sangue, ou também através propriamente do exame de toque retal, né, que a gente também viu no vídeo anterior. A gente sabe que tem uma questão que é muito discutida entre especialistas, que é propriamente a questão de etnia, e homens de origem afrodescendentes, eles têm um risco maior de desenvolver câncer de próstata, e também tendem a ter uma forma um pouco mais agressiva, né? Isso não é que a gente não está querendo dizer que toda pessoa que é afrodescendente vai ter, todo homem afrodescendente vai ter essa questão de que vai ter câncer de próstata, vai ser o pior. Não, mas as pesquisas científicas comprovaram que pessoas têm uma tendência maior a ter o câncer de próstata, da mesma forma que a gente percebe em alguns outros estudos que homens de origem asiática eles têm uma tendência bem menor a ter problemas de câncer de próstata. Isso é uma questão muito mais em relação à própria genética de cada etnia que a gente tem pelo mundo, né? Então isso acaba que, infelizmente, alguns têm alguma tendência a ter fatores de risco maior, outros menor. Mas claro que todo mundo tem que passar a fazer prevenção, não é porque eu não me encaixo nessa categoria de fator de risco que eu não vou ficar fazendo exames ou teste para verificar, realizar a minha prevenção independentemente dessas questões de fatores de risco. Por exemplo, eu tenho histórico familiar ou eu não tenho histórico familiar e eu estou com os meus 40 anos, mas estou com alguns sintomas que a gente viu no vídeo anterior, que a gente vai deixar aqui no finalzinho, e não quero realizar o exame porque acho que é uma frescura. Na verdade, eu vou estar aí correndo uma probabilidade maior de aumentar essa chance que eu tinha. Então, isso é importante da gente saber esses os sintomas e sinais que a gente tem e esses fatores de risco também. A gente tem também a própria questão de dieta e estilo de vida, né? E a própria questão de que pessoas que exageram no consumo de gorduras, eles têm uma questão um pouco mais pré-determinante para ter essa questão do câncer de próstata. A gente acaba caindo numa questão de que o churrasco, ele muitas vezes pode ser um desses fatores, né? Porque além de ter essa questão de carne gordurosa, a carne vermelha também é um desses fatores de risco, então a gente tem que estar sempre atento a essa questão. Não que a gente não possa realizar o churrasco ali no final de semana ou comer carne ao longo da semana, mas que a gente tenha um equilíbrio e uma exposição a uma vida mais saudável, seja através da alimentação, seja também através da prática de atividade física. E aí isso vai ajudar a estar controlando, né, equilibrando essa questão da balança que a gente tem aí em relação ao câncer de próstata. E também tem a questão de exposição a produtos químicos, né? A gente sabe que os homens se expõem a certos produtos químicos que pode estar aumentando essa questão. Um deles também são propriamente a questão de cigarro, álcool e drogas, né? O pessoal que trabalha na zona rural, que mexe com muito agrotóxico ou produtos industrializados, também tem essa questão de poder aumentar o risco em relação ao câncer de próstata. Então,
Se você é um trabalhador da zona rural, saiba que a utilização do agrotóxico, ela pode estar, infelizmente, agravando essa questão do surgimento do câncer de próstata. Então, sempre ficar atento a essas questões também. Mas nem só de notícia ruim se trata esse vídeo também, né? A gente vai trazer, então, medidas que podem ser relacionadas à questão da prevenção. Então, como a gente viu ali, tem que estar atento aos fatores de risco, sim, com certeza, e a gente precisa ter também algumas formas de prevenção. Então, como a gente viu ali, é manter uma dieta saudável, ter uma alimentação rica em frutas, verduras, grãos integrais, né? Evitar, então, essa questão de muito consumo excessivo de carne, trocar, às vezes, por peixes, questão de alimentos que são ricos em ômega 3, que são associados a uma menor taxa no câncer de próstata. A prática de atividade física regularmente, então, ela vai ser essencial, porque ela vai ajudar a manter um peso saudável. Infelizmente, a questão do peso também influencia nessa questão. Além de ter uma melhora do sistema imunológico, né, pode reduzir os riscos de inflamação no corpo e todos os fatores que contribuem para a redução do risco de câncer. Então, a gente tem nessa prática de atividade física, ali seja meia hora, 1 hora ou 40 minutos, né, o mínimo meia hora que essa pessoa faça uma atividade física. Aí seja caminhada, corrida, andar de bicicleta, fazer academia. São várias as opções que a gente tem em relação ao que pode ser feito. Claro, se a pessoa é extremamente sedentária e ela nunca fez nenhuma atividade física, ela não vai iniciar uma atividade extremamente forte e agressiva para o corpo dela. Ela vai passar por alguns exames e ter a liberação do médico para poder fazer. A questão, então, de controlar o peso, que a obesidade tem sido associada a um dos fatores de câncer de próstata agressivo. Então, manter ali o peso equilibrado que a pessoa tem para a sua faixa etária, para a sua altura, vai ser importante também, porque ele vai estar, como a gente percebeu em algumas pesquisas, evitando essa questão de ter o câncer mais agressivo de próstata que a gente tem observado na população masculina. Evitar a questão do tabagismo, né? Apesar de não ser um dos fatores primordiais para essa questão do câncer de próstata, e ser mais para a questão de câncer pulmonar, diminuir ou parar o consumo do cigarro vai estar ajudando o corpo de uma forma geral, que vai estar aliviando algumas partes que estão sendo impactadas por ele e vai estar trazendo uma melhor qualidade de vida. A moderação do consumo de álcool, que a gente não está proibindo ninguém de exercer a sua liberdade para consumir o álcool, né? Mas que ele, então, se ele vai fazer isso de for uma forma mais deliberada, né? Não for uma forma excessiva, e muitas vezes excessivas ao longo da semana, porque isso vai estar, querendo ou não, criando uma condição maior de fatores de risco a tipos de câncer e principalmente também aquela questão do câncer de próstata. A gente sabe que tem outros tipos de câncer associado ao álcool, mas também o álcool vai interferir nessa questão propriamente do câncer de próstata. Então, se a pessoa puder, ela pode parar ou ela fazer o consumo de bebida de uma forma muito mais moderada. Então, não cometer exageros e talvez diminuir algumas vezes que ela utiliza ao longo da semana. Então, como a gente pode perceber, esses foram alguns dos principais fatores de riscos e algumas das questões de prevenção que a gente tem para estar combatendo esse câncer de próstata. E então, a gente sabe que, além dessa questão de saber os fatores de risco, ter o cuidado com a prevenção, ter o diagnóstico também e o cuidado necessário nessa questão vai ser extremamente importante. Então, a gente tem que reforçar essa questão de que se o homem está sentindo alguma coisa diferente em relação à sua urina, em relação a sua questão sexual, ele precisa procurar um médico para averiguar o que isso pode ser N fatores, mas infelizmente também pode ser um câncer de próstata que pode estar cometendo uma série de problemas futuros para ele. Por isso dá importância sempre de ter esse acompanhamento médico e ter o maior cuidado possível. Agora aqui, antes de encerrar o vídeo, a gente vai fazer uma questão rapidinha aqui sobre alguns mitos que a gente acabou encontrando aqui na internet enquanto pesquisava para fazer essa questão dos nossos vídeos específicos aqui do mês de novembro. Então, que o primeiro deles é que o câncer de próstata só afeta homens mais velhos. Isso seja boa parte verdade, né? Como a gente viu ali, que a tendência é principalmente a partir dos 50 anos a pessoa já tem que fazer esse diagnóstico. E a maioria dos casos que a gente observou e vê em pesquisa são em homens acima de 65 anos. Isso não significa que pessoas mais jovens não possam ser suscetíveis a esse caso também. Então, a gente sabe que tem uma tendência maior a pessoas de mais idade, mas quem tem menos idade também precisa estar se cuidando. Outra questão que a gente observou, então, é que o exame de PSA, né, que é aquele que a gente faz através do sangue, ele é suficiente para diagnosticar o câncer de próstata. Na verdade, ele é um auxiliar no diagnóstico do câncer de próstata, ele não é suficiente. A gente sabe, e como comentou no vídeo anterior, que muitas vezes, apesar do exame não ter dado uma questão de alteração, a pessoa precisa fazer o exame complementar, que é o exame de toque retal, para ter realmente essa certeza se tem algum problema ou não. Então, a gente não pode apenas acreditar que só fazendo o exame de PSA
vai ser suficiente para manter o controle em relação à próstata em dia. Tem que fazer o exame de PSA e também fazer o exame de toque retal com o médico para confirmar. Uma das coisas que a gente percebeu quando estava lendo algumas reportagens é que as pessoas têm muito medo de que o câncer de próstata ele é sempre agressivo e fatal, né? Previa a vida da pessoa que está com ele. Mas, na verdade, isso vai variar muito essa questão de agressividade. Em alguns casos ele pode ser bem lento e crescendo ao longo do tempo. Em outros casos, aí, infelizmente, sim, ele vai ser mais agressivo. Mas aí vai depender de uma questão de como foi o diagnóstico, se ele foi precoce ou não foi, se essa pessoa aderiu ao tratamento ou não. E aí tem a questão também de que a pessoa pode conviver com câncer de próstata por alguns anos sem saber que ela tem, ou ele pode aparecer de uma forma mais imediata. Tudo vai depender de cada organismo. A gente não pode dizer assim, não, vai acontecer dessa forma para todo mundo. É impossível dizer, por causa que cada um vai ter uma questão diferente. Uma das coisas que a gente percebeu é que as pessoas, principalmente os homens, quando vão fazer alguma questão de cirurgia para remoção do câncer de próstata, ou raspagem, ou outro fator ali, é que eles ficam com muito receio de que aconteça uma incontinência urinária ou que eles tenham uma disfunção erétil. Na verdade, como mexe numa região bem sensível, né, essa questão da cirurgia da prostatectomia radial, que é o nome da cirurgia, ela pode trazer, infelizmente, alguns efeitos colaterais. Né? Então, pode ser essa questão de ter uma dificuldade maior em segurar a urina, que a gente chama de incontinência, e provavelmente, e talvez uma questão de disfunção erétil. No entanto, como a medicina já avançou tanto, né, em casos mais antigos, esses dois fatores eles eram mais predominantes. Agora a gente tem visto que muitas vezes os homens realizam esse procedimento cirúrgico e na verdade acaba que não afeta em nada esses dois fatores que a gente estava observando aqui. Outro fator que a gente pode estar elencando aqui, que as pessoas ficam ansiosas e preocupadas, é que se o fator hereditário ele vai ser definitivo por câncer de próstata. No caso, se meu pai teve câncer de próstata, ele passou para mim e eu tenho. Não necessariamente, pessoal. Às vezes ele pode realmente passar de um pai para filho e assim depois em sequência, mas não é tão... Pode ocorrer o inverso também. Pode ser que o pai tenha e o filho não tenha. Vai determinar muito mais para aquela questão de fatores de risco, da própria questão do hábito que a pessoa pode estar desenvolvendo ali também. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele falou sobre essa questão então, de prevenção e alguns mitos em relação ao câncer de próstata. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.